Então, senhores, eu não sei se os senhores conhecem. Não conhecem? Beleza. Eu sou um estranho no ninho, eu trabalho com Python e não com Ruby, como vocês. Tenho trabalhado com Ruby há 2 meses, né? É uma grande evolução. Vamos ver se é verdade, mas eu estou disposto a tentar isso. Mas eu senti falta de uma coisa que eu estava usando no projeto antigo e eu não achei no Ruby. Aí eu falei com o pessoal aqui, vai lá, fala pro pessoal o que é isso que você achou. É a parte de cache automático. Então no Django eu uso Johnny Cache e tentei usar Jimmy Page. Qual que é o problema que esse negócio resolve? A gente tem uma aplicação, você tem uma aplicação e ela bate na base. Ela bate na página, renderiza, bate na base e a base gasta tempo para bater o SQL dela dentro do Postgres. Tá, por que a base tem que ser... Por que você tem que bater na base sempre que você vai renderizar, se os dados vão estar lá sempre iguaizinhos? Se você sabe que a base mexeu, você pode mexer no que está por cima. Se a base não mexer, você não precisa renderizar aquilo de novo, você não precisa mudar o que você está renderizando. Aí um cara resolveu escrever o Johnny Cache, que ele faz cache no nível de SQL. Não sei se vocês conhecem o Django. O Django tem um mapeador objeto relacional, como o do Rails, que faz como Active Record. Ele capsula toda a parte que você precisa conversar com a base. A ideia do Johnny Cache é o seguinte: se eu vou fazer uma query na mesma tabela que não mexeu, não deram update, insert e delete nela, e a query é a mesma, na mesma tabela, tem que vir sempre o mesmo resultado. Por que eu vou bater na tabela de novo? Não preciso. Então, antes de passar na base, ele pega no meio do caminho, verifica no cache, se aquela query já estiver no cache e não mexeram na tabela, ele só puxa do cache, que é bem mais rápido. Parece alguma coisa que o MySQL também faz. Beleza. Só que o MySQL tem alguns problemas de performance e se você tiver múltiplas aplicações, você não consegue escalar o cache do MySQL tão bem. Além de eu preferir usar Postgres. Então, se eu tiver, 15 workers web e tiver 3 instâncias do main cache, você talvez não consiga, isso talvez seja mais rápido do que você usar um cache direto na base. Tá. Além de cache ser mais barato do que base de dados. Como é que ele faz isso? Ele usa uma generation key por tabela. Ele pega uma tabela e cada vez que você bate na tabela para mexer nela, ele antes bate no cache e fala, olha, a tabela mexeu. E aí, na hora que a view que você faz uma query, ele vai descer para fazer a query, ele antes bate no cache e fala, tá, tabela mexeu? Tabela não mexeu, legal. Se a tabela não mexeu, eu nem preciso bater na base. Me dá o resultado que eu estou pedindo. A query que eu estou fazendo não vai mexer, não vai mudar, o resultado não vai mudar, vai ser o mesmo. Então, me dá o resultado que já veio. Pode passar para frente. O que isso muda? Qual é a eficiência disso? Quando você vai fazer um hit na tabela, ele sempre, em qualquer hipótese, tendo lá ou não no cache, ele vai fazer um hit a mais no cache. Não tem. Então, se você bateu na primeira vez que você vai fazer a query, você vai bater na base. Ele vai descer, vai bater no cache, tá, não está na tabela, não está no cache isso que eu estou pedindo. Aí ele volta, bate no cache, bate na base. A base retorna com o resultado, ele manda o resultado para o cache, guarda e faz o que ele tem que fazer com os dados. Tudo bem. Então, cada vez que você bate na base, você deveria bater na base, você tem que dar um hit no cache. Se aquilo que você está procurando no cache estiver lá, você deixou de fazer um hit na base. Legal. Se você vai fazer fora do cache, é mais um hit no cache. Então você bateu no cache, não estava lá, bateu na base, pegou o resultado, mandou para o cache de novo. Tá. Então isso só fica indicado para aplicações que tem mais select do que update, insert, delete. Beleza. Na prática, como é que isso funciona? O lugar que eu trabalhei e usei isso foi na Rede Colibri, é um software como serviço para mercado imobiliário. O esquema deles é assim, você entra no site, coloca um e-mail e surge um site automaticamente para o seu corretor ou imobiliário. E ele funciona, software como serviço, em Django, escrito em Django. Ele roda em cima da Amazon com EC2 e usa Elasticache. A base de dados na época
era via TCP em localhost. Não é uma boa prática usar o web server na mesma máquina da base, mas é o que tinha. Usa um main cache e o last cache na mesma zona, que tem um delay baixo, mas não é instantâneo. Qual que é o tráfego que a gente tinha? 40 page views por segundo, só que 4 updates por minuto. Após instalar isso, a gente teve um miss ratio só de 4%. Quer dizer que 4% das vezes que você você deveria bater na base, você tem que realmente fazer isso. Os outros 96% você não precisa bater na base. Vai para frente. Pode. O que a gente conseguiu é o seguinte, chegou o chefe e falou, olha, tá muito lento, melhora isso aí. Tá, fez otimização de base de dados, de query, conseguiu otimizar, mas ainda estava dando 4 segundos, dos quais 600 milissegundos do Postgres. A proposta do Journey Cache é você só instala e ele está funcionando. O que isso muda do cache que a gente tem nas transactions do Django, nas carry sets do Django, e no cache que se tem no Active Record? A cache do Active Record, ela vai do início do controller até o fim do controller, depois joga fora. Isso aqui permanece por outros hits. Depois disso a gente diminuiu para 3,5 segundos, só que só 40 milissegundos são do Postgres. O resto desse aumento que você conseguiu aí é porque você teve que ir até o cache e ficar conversando com ele. Mesmo assim, para 0 serviço, 0 trabalho, só instalar um engine no meio do stack, é um ganho considerável. E nada quebrou, graças a Deus. Tá, mas ainda está lento, eu quero menos que 2 segundos. Legal. Aí eu vou conversar com o Jimmy Page, que faz cache no outro nível. Em vez de fazer cache só na base, a gente vai fazer cache no nível do HTML renderizado. Tá, se quando eu vou bater na base, eu vejo se a base precisa realmente tomar um hit, e se ela não precisa, eu uso o dado, vou fazer isso na parte de cima também, na camada mais de cima. Quando eu for bater, eu vejo se eu preciso mexer no que está embaixo, se eu preciso realmente passar pela pilha inteira. Se eu não precisar passar pela pilha inteira, eu uso o que eu tenho no cache. O problema é descobrir quando eu preciso passar na pilha inteira. Pode. Mesma tabela, mesma carry, mesmo resultado. Né? Eu só renderizo as páginas se a base de dados mudou. Se a base de dados mudou, das tabelas que são usadas para renderizar essa view, esse template. Legal, eu olho insert, update, delete, invalidate. Se a tabela que eu uso foi mexida, eu aumento o generation key e isso faz com que invalide meu cache, invalide todas as views renderizadas. Qualquer tabela usada pode mudar e a página é invalidada. Mas como é que eu vou saber quais tabelas são usadas? Se eu olho numa query SQL, beleza, eu consigo olhar para ela e saber qual tabela eu mexi, qual tabela ela usa de verdade. Agora, eu não consigo tirar essa informação do nada no meio do template. Eu não posso simplesmente jogar ele lá e esperar que ele funcione. Mas é isso que esse Jimmy Page propõe. Pode. Solução, qualquer tabela invalida todas as páginas e vai haver bolo e festa no final. Mas não foi isso que aconteceu. A solução simples, qualquer mudança na base invalida todas as páginas. Antes a gente tinha 4 segundos na homepage, depois tornou-se 5, tornou-se 6. Porque como a gente tem um software em que não é um blog, não é uma coisa que você atualiza uma vez por dia e aí você toma um hit de 6 segundos e os próximos são 2, você tem que todos os clientes que acessam o sistema poderiam mudar todas as páginas. Então acaba que cada vez que um cliente pagante do sistema entra e mexe em alguma coisa, ele invalida tudo. A solução para esse problema é informar qual tabela foi usada em qual página. Hoje o Jimmy Page não permite isso. Eu estou mexendo no Jimmy Page para permitir isso. Quando isso estiver pronto, aí resolveu o problema, porque aí você diz, tal página depende de tais tabelas, quando eu mexer em uma só dessas tabelas, aí você invalida essa página. Em outro caso, eu posso mexer nas outras tabelas do sistema e a página continua lá no cache muito mais rápido. É isso, eu não preparei para muito tempo. Eu só quis trazer alguma coisa que eu
senti falta dentro do mundo Rails e eu tinha isso muito bem no mundo Django. Pode. Não, só quero perguntar. Pode perguntar. Acabou já. Não, resumindo, só para ver se eu entendi. Hoje você faz o cache da renderização das páginas e você atrela isso à informação de quais tabelas de dados você precisa para esses caras e você invalida baseado nessa informação, é isso? A coisa que funciona é o Johnny Cache, que eu faço cache do resultado do SQL que foi para a base. Tá, isso você está falando no nível da base. Isso, no nível da base. Isso, nesse ponto, Agora você está falando do outro nível da página. não está funcionando hoje, mas eu tenho como fazer funcionar. Esse é o melhor jeito? Não, mas é um jeito rápido. Não é o melhor jeito, mas se eu precisar fazer isso em meio-dia, resolve. Eu estou pensando em use case para o Jimmy Page. Do Johnny Cache eu entendi. O Johnny Cache a gente mais ou menos. Não sei agora se isso tem não, Thiago. Não é assim? Não, é diferente. Por request. request. É só simples. Tem razão. Se você está num query complexo, ele não encaixaria nada. E aliás, é uma ótima ideia fazer uma apresentação para Rails, né? Por isso eu falei aqui. O Rails permite a gente mexer lá no lado, né? Agradeço a comunidade Ruby por fornecer muitos bons exemplos de coisas que a comunidade Python tem copiado. Eu não sei, mas tem o MySQL Proxy que você consegue escrever com Lua, como que você vai ter o cache de banco, né? Gente do céu, é só instalar um engine no meio do stack e pronto. Não, se eu for fazer só cache De base. você consegue fazer em cima do MySQL. A implementação da Identity Map Você consegue escrever query, consegue fazer tudo. Mas foi retirado, né? Não, então foi retirado, mas a intenção era parecida, não estou lembrando agora. A Identity Map? Mas ainda é por request, eu acho. Não é, acho que não era request não. Acho que Não, é por é processo. não, era objeto. É por processo, eu acho. Processo? Ah, sim. Uma dúvida. Na página de cache de página, o que acontece? Se você quiser, se você mudou o HTML da sua página, mas as tabelas continuam a mesma, aí como que você faz para expirar? Tá, mas se você mexe no HTML da página, eu vou supor que você tem que dar um novo deploy no sistema. Zerar todo o cache de lá. E aí você vai zerar todo o cache daquela página, porque mudou o HTML que entrou. O HTML tem um hash, e quando esse hash entra na hora de fazer o hit no cache também. Então, mas o fato de você fazer um novo deploy já vai mudar a chave e isso vai ser a próxima request rodar mesmo no cache, ou você tem que ter um processo específico para zerar cada deploy? Não, você pode rodar desse jeito, porque se você mexe no HTML, no final, na hora de criar a chave para bater no cache da página, esse HTML tem um hash. Eu posso incluir ele na hora de fazer o hash. Então a sua chave é baseada no HTML também. No HTML também. Né? Não, o cache de view do Rails funciona assim. Eu posso usar vários elementos para montar minha chave e aí eu não fico dependente só de considerar a sua base, o Django também tem um cache de view que faz cache, mas só no HTML renderizado. Ele não faz cache dos dados que estão entrando. Né? Não sei se o Rails faz isso. Se o Rails faz isso, ele tem que ter uma maneira de descobrir quando a base mudou para poder invalidar também. Não, ele não faz isso, Né? Eu acho que não faz, não achei algo que faça. Eu estou pensando em use case, porque se não tem, não fez falta por quê? Qualquer... Porque você usa sweeper para isso. Né? Você usa um observe. Sim. Você mudou os dados. Seu você modelo sabe valida, quando mudou, o seu modelo você tem Tá, é que eu quase não uso page cache. O problema... Você tem lá, quando você tem alguma ação destrutiva no teu cache, você tem um observer que fica de fora e ele invalida o cache. Mas ele invalida o cache de todas as páginas Não. renderizadas? Não. Você escolhe. É o contrário, em vez de Você atrelar- invalida o cache de uma key, por exemplo. Você não atrela tabelas à página, você atrela eventos. Não é automático, você escreve código para isso. Você faz tudo no A maneira que eu imaginei É um pattern só, na verdade, não é uma biblioteca. é que em cima do controller você tem um decorator que fala, tá, esse controller usa essas tabelas. Quando alguém bater nessas tabelas, invalida o que eu estou A renderizando. gente faz assim, a gente coloca no model, a gente coloca o observer no model. Então quando você só chama um save no model, o observer captura esse save e invalida quaisquer coisas que são atreladas àquele dado, por exemplo. Então você fala no model... Não, eu faço no observer para o model. É como se fosse um decorator do model. Isso, aliás, né? tá. Observer, não é decorator, na verdade.
Não, tudo bem. Ele fica observando os eventos de destruição, save, destroy. Não, tudo bem, tem isso, mas como é que você vai atrelar aí? Não é meio estranho? O observer atrela isso às coisas que eu quero invalidar, porque eu posso caixar o que eu quiser, ou um fragmento, ou a Sim, página também. inteira. Então eu tenho que escolher o que eu quero invalidar e aí eu invalido, só que eu tenho que escrever código para isso, não automático. Entendeu? Seria automático. Seria você só dizer qual model que... É que aí é que não tem uma biblioteca, é um pattern que observa, entendeu? Oi? É só, por exemplo, quando eu fazer um cache de view, por exemplo, para montar minha chave, posso usar uma string que simboliza que é uma versão 1.0 do HTML. Para compor essa chave é uma coleção dos 10 últimos posts, ou então do último post, por exemplo. Consequentemente, se esse último post mudar na minha base, a minha chave do cache era mudar, e aí ele expira sozinho, não tem que, já vai dar ruim sozinho. O problema... Então, você vai ter que fazer uma query de qualquer forma. Então ele tá evitando a próxima query, na verdade. Sim, não, porque eu tô falando só de cache de view. Sim. Mas esse cache de 10%, 90% você fez, que é o... É que a ideia desses dois projetos era assim, você pega uma chain, eu vou usar você pega essa chain e coloca no meio do stack da Engine e pronto, funciona, ele resolve. Você não quer fazer nada, não quero ter que programar muito. No máximo eu digo qual model eu estou usando. Esse tempo que você falou de 4 segundos é o tempo que demora em média quando tem que bater na base, não quando está no cache, certo? Como? O tempo que você falou que é 4 segundos é o tempo que demora quando tem que bater na base, quando não funciona a cache, certo? Isso, o primeiro hit, né? Normalmente o passo que eu vejo assim, quando eu preciso muito invalidar uma cache, que faz diferença demais, normalmente costuma ser um negócio bem específico. Na maior parte dos casos, faz diferença, mas não faz tanto. Então o que eu acabo fazendo eu acabo fazendo uma query a mais para ter a chave, que nem ele falou, a montagem da chave, e aí eu não utilizo todo o resto, eu só passo o tag, dizendo, eu só chego o tag, passo o 304 modify e mas se você for na query não é muito complexo. Se a query é muito complexa, Não. são outros 500. A query é muito complexa, esse é o problema. Porque você tem que... O caso de uso lá era o seguinte, cada um dos clientes, ele influencia no site de cada um dos clientes. E cada um dos clientes espera que seu site mude, geralmente, quando eu faço uma alteração. Então, quando eu faço uma alteração, a minha homepage muda. Mas existem alguns casos em que você faz uma alteração no seu site e também muda o meu. Nesse caso, eu não posso esperar que seja simples. Eu tenho que esperar que, quanto mais clientes entram no sistema, mais invalidação de cache eu tenho que ter. Então, eu tenho que reduzir ao mínimo a invalidação de cache. É bizarro. Você não tinha nenhuma ferramenta tipo o NewRed que dava para você ver em que parte da aplicação você estava gastando esse tempo dos 4 segundos? Porque você falou lá que ligou esse negócio e melhorou a parte do banco, mas o seu problema não era banco. Mas você falou de 4 segundos, 600 milissegundos era no... Eu fui fazendo o seguinte, eu peguei o New Relic, eu peguei e olhei, tá, o que é que está gastando meu tempo? Dom3 está gastando bastante tempo, mas base de dados é o que está gastando mais. Beleza, então vou resolver base de dados primeiro, porque vai me dar um maior retorno com pouco tempo. Então fui lá e melhorei a base de dados. Pela facilidade, né? Não pelo ganho, porque você tinha só 600 milissegundos Não, 4 segundos. não, é pelo ganho também. Faz sentido você trabalhar nos 600 milissegundos, faz sentido você trabalhar no... Fazia, na época fazia. Porque os outros 4 segundos, eles se mudam entre Dom3, entre renderização de cache. Eu saí de 7 segundos. Mexi em cache de template renderizado, desci para 4, aí o próximo era a base. Tá, e como é que eu resolvo isso rápido? Esse negócio eu coloco no meio da stack e ele me tira meio segundo de performance. Maravilha. De graça. De graça. Aí o próximo, eu ia colocar e ele ia tirar mais 2 segundos. Aí ele pôs mais... Mágico e contra o Zen do Python? Olha... Eu tô aqui no antro de rubistas, cara. Geralmente explícito é menor que implícito. Geralmente explícito é menor que implícito. Só não quando faz o deadline. Aí beleza. Né? Django, eu não gosto muito do slogan, mas para perfeccionistas com deadlines. Nunca entendi, mas beleza. Agora me explica uma coisa. Por que a logo
Porque quem fez... Não tinha logo. Aí fizeram um negócio, vamos fazer um logo. O que você quer no logo? Eu quero isso, e quero um pônei. Aí o cara foi e fez um pônei. É muito bicha ter um pônei. Foi um pônei rosa e trocaram pra azul pra não ficar tão gay. Fazer... Fiquei com outra dúvida. Pode falar. O Johnny Cash é o cara que quando você faz uma query no banco, você guarda os dados no cache. Isso. Eu estava tentando lembrar agora qual que era a dificuldade. Quando você tem múltiplos, é que você guarda no cache externo, né? No main cache. E aí cada vez que alguém bate na tabela, cada tabela tem uma chave de invalidação. Então, eu vou bater na tabela. Aí eu pergunto lá no cache, tá, essa é a query que eu quero fazer e a minha última chave de validação que eu tinha era essa. Tem ainda? Tem. Então me dá o resultado, não preciso bater no banco. Começa no 1. É assim, eu vou bater na tabela clientes. Nunca foi batido nela. Então eu vou, bato nela, pego o nome dela e mando para o cache. Tabela clientes, bati uma vez. Não. Só falar que essa tabela eu dei hit nela uma vez só. Você guarda no cache O nome da tabela e quantas vezes ela foi modificada. mas a modificação, depois a leitura. Quando eu dou um insert na tabela, Tá. aí eu guardo que... Volta para mim no primeiro slide, por favor. Segundo. O problema é assim, toda vez que eu vou bater na tabela, fazer uma query qualquer, eu tenho que perguntar para o cache, essa tabela que eu estou mexendo agora, foi mexida da última vez que colocaram lá no cache? Não foi mexida. Se não foi mexida, eu não preciso perguntar. Eu pego a query inteira e mando para o cache. Tá, essa query SQL inteira, que condiz a essas 3 tabelas, tem aí? Alguém já fez a mesma query com essas 3 tabelas nessa versão atual? Aí ele vai falar pra mim, já fizeram, então não preciso bater. Aí eu pego do que veio do cache e mando pra cima. E quando alguém mexer numa tabela, eu vou lá e mando pro cache. Olha, tal tabela é a versão 2 agora. Quando alguém for fazer o SQL de novo lá, ele vai perguntar, tabela A, B e C. Tá na versão 1, 1 e 1? Não, tá na versão 1, 2 e 1. Então joga fora e me dá a próxima. Funciona muito bem. Eu consegui meio segundo com 10 minutos? Segundo. O segundo slide, por favor. Mais um. Mais um. Isso, esse terceiro, desculpa. É assim, toda vez que eu vou bater, eu tenho que perguntar pro cache se mexeram na tabela. Mexeram na tabela? Então não tenho como usar você. Eu vou pegar o dado de verdade da base de dados e vou devolver pro cache. Ah, se mexeram, então a versão nova é essa. Como? Não sei lá, a composição do seu HTML, tem muita coisa. Dúvidas? É assim, eu tinha uma meta. A homepage tem que abrir em menos de 2 segundos. Aí eu peguei e fui otimizando. Não a renderização, a forma que seus scripts são muito grandes, suas imagens não tem cache. Não, isso já estava otimizado. Mais dúvidas? Oi? Não, mas no cache. Não, é no cache mesmo. Porque assim, não tem nada no cache. Eu vou pegar e vou perguntar pro cache, tem alguma coisa aí dessa tabela? Ah, não tem. Beleza. Aí eu dou hit na base. Eu vou, pego o que eu tenho que pegar na base. Aí eu falo pro cache, ah, não tem? O próximo que perguntar responde isso. Aí o próximo que pergunta, ele vem e fala, tem isso? Tem. Aí ele devolve e pronto. Eu deixei de bater na base. Né? Como o meu miss ratio lá na aplicação era 4%, em 96% eu ganhei meio segundo. Né?
Era só isso, eu queria trazer uma coisa que eu não achei no mundo do Rails. Obrigado pela oportunidade. Quem se habilita a fazer? Já tá.